Poupar uma parte da renda para conseguir cobrir eventuais emergências é algo essencial. Não é todo dia que acontece, mas às vezes emergências podem ocorrer e você precisa estar preparado. Neste vídeo você vai entender a importância de se ter uma reserva de emergência. Então, vamos trocar uma ideia. Olá, seja bem-vindo ao Quanto Investir Futebol Clube. Meu nome é Alex Queiroz e vou te ajudar a investir de maneira simples e tirar a sua crença de que investir é para quem tem muita grana. Já peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para que o YouTube te alerte quando eu postar novos conteúdos. E no final, deixe seus comentários para saber se o conteúdo te ajudou e assim eu possa ter um feedback sobre o assunto abordado, ok? A reserva de emergência precisa ser aplicada em um local de fácil acesso para o investidor e, ao contrário do que se pensa, não precisa entregar resultados absurdos. Afinal, é uma reserva para emergências, mas precisa pelo menos ter um resultado na média do mercado. Mas o que é a reserva de emergência? É um valor que a pessoa poupa para utilizar quando ocorre alguma eventualidade. Grande parte das pessoas consomem todo o dinheiro que recebem. Assim, quando ocorre uma emergência que exija algum recurso, essas pessoas acabam sendo pegas desprevenidas. E aí recorre a recursos que acabam por tirar mais dinheiro do seu bolso no futuro, seja pelo cartão de crédito, pelo cheque especial ou ainda através de empréstimos. E a partir daí o endividamento começa e a tendência é só crescer. Mas com a constituição de uma reserva de emergência, a situação fica menos trágica, pois esses recursos podem ser utilizados e assim a pessoa não precisará buscar linhas de crédito e se endividar. Basta utilizar a sua reserva de emergência. E onde investir a reserva de emergência? O investimento alvo da reserva de emergência precisa ter segurança, liquidez e boa rentabilidade. Ao somar essas três qualidades, chegamos ao Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o ativo mais interessante para deixarmos a nossa reserva de emergência. A sua rentabilidade está atrelada à Selic, sendo que a segurança do papel vem do Tesouro Nacional. Além disso, ainda há a liquidez, que é diária, menos em finais de semana e feriados. Aí você precisa ficar esperto, pois se acontecer algo depois da 1 hora da tarde da sexta-feira, você só consegue ver esse dinheiro em mãos na segunda-feira ou no próximo dia útil. Depois do Tesouro Direto, há outras alternativas interessantes, como é o caso do CDB, com liquidez diária, que tem a rentabilidade indexada ao CDI, que segue de perto a oscilação da taxa Selic. Portanto, ambas as taxas oferecem rentabilidade similar. Porém, como há vários bancos que oferecem o CDB, há instituições menores que chegam a disponibilizar CDBs com rentabilidade superior a 120% e 140% do CDI, chegando até 200%. Então, tem que ficar bastante esperto em aplicar o seu dinheiro nesses locais. Deste modo, o investidor pode conseguir rentabilidade ainda maior, mantendo a liquidez e um certo grau de segurança. Diferentemente do que ocorre com o Tesouro Selic, o CDB possui a garantia do FGC que cobre até R$250 mil por CPF e instituição financeira. Mas, Alex, como investir a reserva de emergência? Tudo vai depender da sua estratégia na hora de constituir sua reserva de emergência. Você pode deixar os valores todos em uma conta bancária de fácil acesso, separar os valores em diferentes investimentos a fim de diversificar e reduzir a concentração em um único título, ou optar por alocar parte dos recursos em aplicações com vencimentos curtos, mas com rentabilidade maiores do que aqueles ativos com liquidez diária. Enfim, há várias formas de construir uma reserva de emergência. Por exemplo, vamos supor que você precise construir uma reserva financeira de mais ou menos 6 salários. Esses valores vão permanecer em uma conta de fácil acesso. Portanto, você pode alocar esses recursos no CDB do banco onde você tem conta. De preferência que não seja os bancões, tranquilo? Assim, quando você precisar, esses recursos podem ser acessados de forma rápida e segura.
Para uma quantia superior, você pode alocar esses recursos em opções de liquidez somente no vencimento e rentabilidades maiores. Neste caso, você pode optar por liquidez em 6 meses ou até de um ano. Nestes casos também você pode optar pelo LCI, que possui vencimento entre 6 meses e um ano, por serem mais interessantes também, uma vez que a LCI possui isenção de imposto de renda. Este aqui é só um exemplo para você construir uma reserva de emergência, ok? Mas há infinitas outras formas. Tudo vai depender do valor da sua reserva e do nível de acessibilidade que você pretende ter. E quanto devo guardar na reserva de emergência? A pessoa que deseja construir a sua reserva de emergência pode avaliar o valor da reserva a partir do próprio salário. Por exemplo, uma pessoa que recebe um salário de R$ 3.000 e tem receio de ficar desempregado, a sua reserva pode conter algo em torno de 5 ou 6 salários. Caso você monte uma reserva com 5 salários, a reserva de emergência terá que ter um valor de 15 mil. Se a pessoa pretende poupar um valor maior, de repente 10 salários, então a reserva será de 30 mil. Tudo vai depender do seu planejamento. É claro que a reserva precisa considerar alguns pontos importantes, como o valor do salário e qual o valor dos seus custos fixos mensais. Por exemplo, uma pessoa que possui um total de R$ 30.000, considerando o último exemplo, a pessoa poderia fazer uma reserva de 5 salários mínimos, né? Os salários mínimos, desculpa, de 5 salários, e investir os outros 15 mil em um CDB, com vencimento mais longo, com rentabilidade maior e seguindo o exemplo que mencionei, uma LCI com um vencimento de até um ano, por exemplo. O que é preciso deixar claro é que reserva de emergência é algo essencial, pois ninguém está livre de algum momento, né, da vida passar por problemas, sendo que por vezes esses problemas vão envolver algum custo. Por isso, a reserva de emergência surge como uma salvação nos momentos mais complexos e difíceis da vida. Para aqueles que pretendem investir e começar a poupar, construir uma reserva de emergência sólida deve ser a prioridade número um. E aí, gostou do conteúdo? Então reforço o meu pedido para que você deixe seus comentários, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Sempre tem vídeos novos nas terças e sábados por aqui, beleza? Agradeço a sua atenção e vamos começar a se organizar financeiramente e montar nossa reserva de emergência antes de pensar em outros tipos de investimento, ok? Que serão sim importantes para o seu futuro, mas o essencial é montar o seu colchão de tranquilidade financeira, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.